A vida de José é um ótimo exemplo de como Deus faz com que os sofrimentos na nossa vida trabalhem para o nosso bem e para o bem do seu propósito em nós. Mas ela é muito mais do que só um exemplo. Nessa história, Deus encerra o livro de Gênesis apontando de uma forma maravilhosa para aquele Redentor que ele tinha prometido lá no começo, no capítulo 3. Então, se você quer aprender a lidar melhor com os sofrimentos e conhecer mais a Jesus, esse vídeo é para ti. Bom, a história de José é muito interessante. Desde o início nós descobrimos que existe um tema que vai se desenvolvendo desde os seus antepassados, que é o seguinte: a família dos patriarcas era uma bagunça. Antes mesmo de José aparecer, nós vemos que já tinha acontecido todo tipo de história com seu pai, com seu avô, de traição, manipulação, mentiras. E é exatamente nesse contexto de confusão que José aparece na história. Então, em uma família grande de 12 filhos, Jacó ele manifesta um favoritismo em relação a José e dá para ele uma roupa, um manto que simbolizava que ele era o filho preferido. Vocês percebem que Jacó ele está repetindo um padrão que ele aprendeu em casa, porque o seu pai preferia o seu irmão. E agora ele prefere um dos seus filhos em relação aos outros. E o texto vai dizer que os irmãos odiavam a José e não podiam falar pacificamente com ele. Então ele teve 2 sonhos para piorar tudo. Sonhos que são muito importantes. O primeiro, todos os seus irmãos simbolicamente se dobravam diante dele. Eles aparecem como feixes de trigo se dobrando. E no segundo sonho, toda a sua família, na figura de estrelas nos céus, se dobram também diante de José. Por causa desses sonhos, os irmãos odiaram ele ainda mais e diz que conspiravam contra ele para o matar. Então um dia eles pegam José sozinho no deserto e o vendem para uma caravana de escravos. Vocês pensem em um desastre familiar. A Bíblia vai dizer mais adiante que os irmãos viram a angústia da alma de José, que rogava que eles não fizessem aquilo, mas o coração dos irmãos se endureceu. Então eles mataram um bode e usaram o sangue daquele animal, misturando com as roupas de José para enganar o seu pai, dizendo que ele tinha sido morto por uma fera. E o engraçado é que vocês percebem que aqui o próprio Jacó, que agora está sendo enganado pelos seus filhos, ele também usou um bode para imitar os pelos do seu irmão, para enganar o seu pai e se livrar do seu próprio irmão. A mesma coisa que os seus filhos estavam fazendo. Isso é o que a palavra chama de um fútil procedimento que é passado dos pais para os filhos e só o Senhor pode quebrar um ciclo como esse. Bom, e a partir daqui nós conhecemos a história. Sabemos que José vai parar no Egito como escravo, onde ele vai para a casa de um comandante chamado Potifar e ele serve com tanta excelência que prospera naquele lugar, mas ele é injustamente acusado pela esposa de Potifar, porque ele rejeitou a sua sedução e ele é então injustamente lançado na prisão. E é impressionante que na prisão ele também prospera, a ponto de outros presos serem colocados debaixo da sua autoridade e ele poder ter a oportunidade de ajudar o próprio copeiro do faraó, que foi mandado para a prisão, interpretando um sonho dele e revelando então que ele seria colocado em liberdade. Então ele pede para esse copeiro, dizendo: como eu te ajudei, eu peço que tu te lembre de mim quando fores colocado em liberdade, quando estiveres com o faraó, para que ele saiba que tem um homem inocente aqui colocado na prisão. Mas nós sabemos que ele foi esquecido e que ele fica ainda mais 2 anos preso. Mas nós não vemos também nenhum indício de reclamação em José. Até o momento, então, que ele é chamado para interpretar um sonho de faraó. E por causa dessa situação, então, ele é elevado automaticamente à posição do segundo em comando de todo o Egito. E ali ele atua de uma forma estratégica durante 7 anos de fome e ele salva milhares de vidas. A ponto de os países do mundo inteiro irem ao Egito para comprar mantimento, inclusive os seus irmãos. E quando eles estão lá sem o reconhecer, eles todos se dobram diante dele. O sonho de José se cumpriu com precisão, porque ele viu os seus irmãos como feixes de trigo
se dobrando, e aqui estavam seus irmãos, curvados diante dele, para comprar pão. Então essa é a história de José e de como Deus é fiel às suas promessas, mesmo em uma situação de adversidade. Mas agora eu quero compartilhar contigo 2 princípios de como nós podemos aplicar essa história na nossa vida e 2 princípios sobre como Deus usa a história de José para apontar para Cristo. Então, primeiro, como nós podemos aplicar isso na nossa vida? E aqui eu cito uma frase do autor John Piper, que diz que os irmãos de José pensaram que eles estavam destruindo o sonhador e destruindo o sonho. Mas sem saber, eles estavam enviando o sonhador para cumprir o sonho. Hoje nós temos algo que José não tinha, que é a palavra escrita e completa de Deus, que contém os sonhos escritos de Deus para nós. Então eu te convido a tirar os teus olhos da situação e colocar os teus olhos nos sonhos infalíveis de Deus. Então essa é a primeira aplicação. Todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam para o bem do propósito de Deus na vida daqueles que o amam. A segunda aplicação é que quando José foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos. E quando ele assumiu o cargo de liderança naquele lugar, ele tinha 30 anos. Então o período de sofrimento foi de 13 anos. E por todo esse tempo, que é muito tempo, a Bíblia mostra pouquíssimas falas de José. Então esses foram anos de silêncio. Mas um dado muito interessante é que durante todo esse período, todas as poucas vezes que José abre a sua boca, ele fala de Deus. Na casa de Potifar, ele diz: como cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Na prisão, ele diz: não pertencem a Deus as interpretações? Diante do faraó, ele fala: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Por fim, quando nascem os seus 2 filhos, ele diz assim: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa do meu pai. E ele também diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Para muitos de nós, a terra da aflição é a terra da dúvida. Mas para José, era a terra da certeza. E o que fazia diferença para ele é que ele conhecia a Deus. Ele fala pouco, mas o pouco que ele fala mostra que o seu coração está cheio do Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, diz que eu estou sofrendo todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a diferença. É isso que faz com que a terra da aflição se torne a terra da certeza. Quanto nós conhecemos do Senhor. Então essa é a segunda aplicação prática. E agora eu quero compartilhar sobre 2 princípios de como Deus aponta para Cristo através dessa história. E a primeira figura que Deus usa é a própria história de José. Ele era amado pelo seu pai e ele foi enviado pelo seu pai, mas ele foi traído, ferido, vendido pelo preço de um escravo e despido das suas roupas. Simbolicamente, ele foi morto por aqueles para quem ele foi enviado. Mesmo sendo um homem justo, ele foi injustamente acusado e abandonado por quem ele ajudou. Mas por fim, ele se levanta sobre a terra com autoridade e é dito que os joelhos se dobram diante dele. Ele tinha o poder da destruição, mas ele estendeu a salvação mesmo àqueles que o mataram. E o próprio José expressa isso de uma forma maravilhosa quando ele diz para os seus irmãos: vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem e salvou muitas vidas. O livro de Gênesis começa com uma promessa onde Deus diz que vai enviar um Redentor. Mas esse mesmo livro termina com uma história que nos mostra o método da redenção. Que um homem justo e sofredor morreu, mas perdoou e salvou aqueles que o feriram. Essa é a primeira figura de Cristo nessa história. Mas no finzinho do livro nós vemos uma cena onde Jacó ele quer abençoar os seus filhos e ele chama todos eles e diz: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Então ele quer abençoar, mas ele também vai profetizar. Ele vai passando de filho em filho, mas quando chega em Judá, ele faz uma profecia muito interessante.
Ele fala de um jumentinho como um animal de transporte. Ele fala que Judá lavaria suas vestes no vinho e a sua capa no sangue. Ele fala que ele seria um rei sobre todas as nações, não só sobre Israel, e seria rei para sempre. E fala também que ele seria como um leão. Essa é uma profecia engraçada, até é difícil de interpretar. Judá, ele andaria em um jumentinho, lavaria sua capa no sangue. Ele seria um rei para sempre. Ele seria como um leão. Mas um dia o apóstolo João recebeu a interpretação para que nós pudéssemos entender essa profecia. E lá em Apocalipse capítulo 5 dizem para ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. E mais adiante no texto diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Todas as nações, sob a autoridade do leão da tribo de Judá, que os comprou com o seu sangue. Deus, logo após a queda, no início de Gênesis, promete um Redentor. Mas agora, no fim do livro de Gênesis, através desses 2 exemplos maravilhosos, ele nos revela não só o método da redenção, mas também a glória e a majestade do Redentor. A Bíblia é realmente um livro sobre Jesus. Que possamos continuar juntos aprendendo a conhecer a Ele, para quem todas as coisas apontam. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo.